É isso, galera. Estamos de volta para a nossa segunda parte da aula de hoje. E agora a gente vai falar sobre o sistema genital masculino. Então, tio P orgulhosamente apresenta sistema genital masculino, quando a cabeça de baixo fala mais alto. E a gente começa a segunda parte com uma dúvida. Afinal de contas, existe algo a mais do que o pênis e os testículos no sistema reprodutivo masculino, tio P? Sim, com certeza, a gente pode dizer que o sistema reprodutor masculino ele é constituído por 6 partes básicas. E quais são essas 6 partes básicas? Primeiro, o pênis, aqui representado na imagem pelo número 1, que é uma das estruturas mais conhecidas por todos nós. Além dele, a gente tem uma segunda estrutura, que é o escroto. E o que é o escroto? O escroto é aquela bolsa, né? Aquele saco que está localizado abaixo do pênis, né? Também bem conhecido. Outra estrutura, o número 3, é os testículos, que são num total de 2. No número 4, a gente tem o que a gente chama de vias espermáticas, que são um conjunto de ductos, canais, que vão ser responsáveis pelo transporte da célula sexual masculina, o espermatozoide, tá? Dentro da estrutura reprodutiva do homem. Além disso, no 5, a gente tem várias glândulas acessórias, que são um total de 3, que vão ser responsáveis por produzir líquidos que vão nutrir o espermatozoide, além de proteger ele da acidez da urina, da acidez da vagina. E em 6, a gente tem as estruturas eréteis. Então, aí só para representar, né, que o sistema reprodutivo masculino, ele não é só o pênis e o testículo que a gente está acostumado a ver em nosso dia a dia. O pênis e o testículo, eles são o quê? Eles são órgãos externos, são órgãos que estão para fora do corpo. E por isso eles são os mais lembrados quando a gente fala de sistema reprodutivo masculino. Mas, na realidade, esse sistema ele engloba muitos outros órgãos. Então, bora ver cada um deles. Então, começando pelo pênis, né? Ele está localizado externamente, no lado de fora do corpo. Ele é recoberto por uma pele chamada de prepúcio, né? Normalmente, quando a gente vê aqui um pênis, ele está com essa estrutura que é chamada de glande protegida. E essa proteção é justamente pelo prepúcio. Quando você retrai, puxa o prepúcio, a glande ela fica exposta, que nem a gente está vendo aqui na imagem. O pênis, de um modo geral, ele se caracteriza pelo quê? Por ele ter um aspecto flácido na maior parte do tempo. A exemplo dessa imagem que a gente está vendo aqui no slide. Por outro lado, ele não vai ficar flácido o tempo todo. Ele pode ficar rígido, ou mais popularmente, né, conhecido, chamado pelos jovens, né, ele vai ficar duro quando manipulado. Né? Normalmente no ato sexual, e pode ficar ereto também quando o indivíduo está dormindo. E aí tem uma curiosidade, né? Muitas vezes acontece de nós, homens, acordarmos com o pênis ereto, sem ter tido um sonho erótico. Mas esse é um processo natural, certo? Não necessariamente o homem vai ficar com o pênis ereto porque teve um sonho sexual, está desejando uma pessoa, certo? Ocorre naturalmente. E quando o homem está dormindo, é super normal ele ter várias ereções durante o sono. Beleza. Então aqui a gente tem uma imagem de um pênis ereto sobre diferentes ângulos. Nesse primeiro aqui, que é o central, a gente tem a vista do pênis, a vista anterior. E o que a gente pode ver? A gente vê a cabeça do pênis, que a gente chama de glande, tá bom? A base dessa glande é o que a gente chama de coroa.
Daqui a pouco, se não me engano, é o próximo slide, a gente vai falar sobre determinadas estruturas que existem na coroa que alguns homens têm bem proeminente e outros passa desapercebido. Emoções dos nossos próximos slides. Então, a gente tem a glande, a gente tem a coroa, que é a base da glande, a gente tem o que a gente chama de frênulo, a gente tem o ósteo externo da uretra, que o que é isso? É aquela aberturinha que o homem tem na glande, é por onde vai sair o xixi, é por onde vai sair o esperma. Mudando, saindo aqui da vista anterior e indo aqui para a vista superior, a gente tem um pênis sobre outro ângulo, que é a vista superior. Então, a gente vê aqui a glande, novamente, a gente vê o colo. O colo do pênis, ele só está presente em homens cuja glande consegue ficar totalmente para fora. Para homens que têm fimose, o colo ele não fica exposto quando o pênis está ereto, beleza? Indo para baixo, vista lateral, novamente, a glande aqui presente, a coroa, que é a base dela, o colo e o prepúcio. E a vista anterior, a glande, aqui o frênulo do prepúcio, bem evidente, tá? E a pelezinha, o prepúcio, que vai recobrir a glande. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, em alguns homens é possível que na vida adulta o pênis apresente fimose. Quando o homem está naquela fase de bebê, criancinha pequena, todo homem vai ter fimose, e isso é necessário, né? E aí vem a dúvida, Peralva, por que é importante o homem ter fimose quando pequeno? Muito fácil, porque a glande é uma estrutura altamente sensível. Imagine se um bebê está com a sua glande exposta o tempo todo, então estaria, né, o tempo todo estimulando a glande. Então isso não seria importante para o bebê. Isso só vai ser importante lá na fase da adolescência que vocês estão, né, e na fase adulta, que vai servir para estimular o homem para o ato sexual, tá bom? Então a fimose é comum em todos os homens, tá? Ela ocorre sempre quando o indivíduo é um bebê, está na fase de criança, e à medida que o tempo vai passando, a tendência normal é o quê? Que a fimose ela desapareça. Mas pode acontecer de alguns homens na vida adulta a fimose não ir embora, ela permanecer. Então a glande ela não é exposta totalmente, ou ela não é exposta, certo? Então nesse caso o indivíduo vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer uma cirurgia para cortar essa pele que está recobrindo a sua glande, beleza? Ou, se não fazer cirurgia, né, não realizar o corte do prepúcio, existe alguns médicos que vão realizar exercícios, né, vai ensinar ao homem a realizar exercícios para promover uma maior elasticidade desse prepúcio, para ver se vai conseguir acabar ou melhorar essa fimose. Então, só para lembrar, quem tem fimose não consegue ver o colo do pênis. Deixa eu voltar aqui o slide, só para relembrar o colo, ó, é essa estrutura daqui, que fica entre a coroa da glande e o prepúcio. Lembra que eu disse para vocês que na coroa da glande pode existir umas estruturas que muitas vezes vão incomodar o homem? Essas estruturas são essas daqui da imagem, que lembram um monte de bolinha. E o que é essas bolinhas? É o que a gente chama de glândulas de Thiessen ou pápulas peroladas. Repetindo, glândulas de Thiessen ou pápulas peroladas. Para quem não conhece, né, vendo pela primeira vez, pode pensar que é uma doença sexualmente transmissível, mas não tem relação nenhuma com isso, tá?
O que essas glândulas de Tissot? São estruturas presentes em todos os homens, 100%. Mas, no entanto, né, localizadas na base da glande, no entanto, alguns homens apresentam elas em dimensões maiores que o normal, que é o caso aqui da imagem representada nos slides. Já outros homens possuem elas, mas só que elas não são tão proeminentes, então elas passam desapercebidas. A impressão que dá é que o homem não possui essas pápulas, mas na realidade ele possui sim, só que ela não é tão desenvolvida como nesse caso aqui que a gente está vendo, beleza? E qual é a função? Né? Será que tem função? Essa pápula, essa glândula de Thomson? Com certeza tem função. E a sua função principal é lubrificar a glande, né? Então, para quem é homem, né, sabe que às vezes, né, você, sei lá, tá pensando lá na menina que você gosta, tá pensando no homem que você gosta, e quando você vai lá ver o seu pênis, pegar nele, você vê que ele tá com uma espécie de gosma na cabeça, né? E o que é essa gosminha? É um lubrificante produzido pelas pápulas, pela glândula de Thomson, justamente para lubrificar a glande, beleza? Segundo órgão que compõe o sistema reprodutivo, além do pênis, a gente tem o escroto, aqui na imagem representada, né? Que é esse saquinho que normalmente o pessoal acha bem feio, né? E que se a gente pudesse realizar um corte, a gente veria essa estrutura daqui. Dentro do escroto, do saco escrotal, né? A gente tem uma estrutura que a gente chama de testículos. Acima do testículo, a gente tem uma estrutura que recobre ele, chamada de epidídimo. E conectando o epidídimo, a gente tem um ducto, um vaso, chamado de ducto deferente, que a gente vai ver daqui a pouco o que é cada um desses elementos. Então, o escroto, ele também é conhecido ou como bolsa escrotal ou como saco escrotal. Ele está localizado externamente, né, no lado de fora do corpo. Ele possui aparência flácida na maior parte do tempo, mas ele pode ficar túrgido. Ele pode parecer menor e com a pele mais grossa, né? Normalmente quem vai perceber bastante isso é o homem, né? A mulher só vai perceber se ela tiver costume de ficar tocando no testículo do seu namorado, do seu marido ou do seu ficante, beleza? E por que que ocorrem essas variações entre flácido e túrgido, né? Porque normalmente as pessoas pensam que flacidez e turgidez, né, dureza, está relacionada só ao pênis. Mas não, tanto o pênis como o escroto pode ficar túrgido. E no caso do testículo, né, da bolsa escrotal, melhor falando, né, ela fica túrgida porque ela sofre um processo chamado de vasoconstricção. Repetindo, vasoconstricção, que é quando ela diminui o diâmetro dos seus vasos sanguíneos, a fim de diminuir a passagem de sangue. Então, por exemplo, homens, quando ficam em um ambiente que é muito frio, eles tendem a sofrer turgidez, né, do seu escroto. Por que isso? Porque não é interessante para o escroto perder calor. Ele precisa manter a temperatura interna dele constante para que os espermatozoides que vão ser produzidos ali no testículo, que está dentro dele, possam ser produzidos de forma eficiente. Então, para não perder calor, ele diminui a quantidade de sangue que está passando pela área e, consequentemente, o escroto ele se torna túrgido, ele se torna menor, ele parece que fica com a pele mais grossa. Função principal do escroto, alojar os testículos, que são as gônadas responsáveis pela fabricação das células sexuais masculinas, que são o quê? Os espermatozoides. Então, além do pênis, além do escroto,
que são órgãos externos do sistema reprodutivo masculino, a gente tem um terceiro órgão externo, que são os testículos. Os testículos, eles são conhecidos popularmente, principalmente entre vocês jovens, como meu ovo, né? Localiza-se externamente, já disse isso. São as glândulas responsáveis pela fabricação da testosterona, além dos espermatozoides. E a testosterona, que a gente vai ver nas próximas aulas, é aquele hormônio que vai fornecer características ao homem. Além do testículo, a gente passa agora para outras vias, outros órgãos que compõem esse sistema. E a gente chega agora nas chamadas vias espermáticas. E o que é essas vias espermáticas? São as vias percorridas pelos gametas masculinos, tá? O gameta masculino é o espermatozoide, só para a gente se situar. Então, são as vias percorridas pelos espermatozoides até alcançar um meio externo. Esse meio externo é tudo aquilo que está fora da glande, né? Se o homem estiver no ato sexual com a mulher, estiver com o pênis dentro da vagina, então esse meio externo é a vagina. Caso esteja realizando um sexo anal, né? O meio externo vai ser, né, o bumbum, né? Se for realizando sexo oral, o meio externo vai ser a boca, e pode ser vários, né? O meio externo pode ser os mais diversos. E essas vias espermáticas, elas podem ser de 4 tipos. Quais são esses 4 tipos? Epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e a uretra. E aí eu coloquei aqui uns desenhos, só para a gente ver, né? Começando pelo epidídimo. O que é o epidídimo? Se você for ver aqui essa primeira imagem, a gente tem aqui o pênis, tem uma linha aqui amarelinha bem fina, que é o ducto deferente, e tem aqui essa estrutura bem amarelada, em formato de C, que é o que a gente chama do epidídimo. E esse epidídimo, ele está recobrindo uma espécie de bola. E o que é essa bola? Essa bola é o testículo do homem, tá? Então, aqui no centro a gente tem outra imagem, ó, o ducto deferente chegando, se conecta com o epidídimo, e o epidídimo, ele vai ter, ó, relação, ele vai ter contato com o testículo, tá? Mas bora ver, para que vai servir esse epidídimo e essas ligações, esses contatos que ele tem com o testículo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o epidídimo, ele está localizado na margem posterior do testículo. Sempre que a gente falar de posterior, é algo que está situado atrás da estrutura. Então, o epidídimo, ele está sempre localizado atrás do testículo. Sua morfologia lembra a letra C, certo? Sempre que a gente falar de morfologia, a gente está se referindo ao formato da estrutura que a gente está comentando. Então, se a gente for ver aqui a imagem, realmente, a morfologia do epidídimo lembra uma letra C. E qual é a sua principal função? Ele vai receber os espermatozoides dos testículos e vai os armazenar. Então, por isso que aqui na imagem anterior, a gente tem aqui o testículo e a gente tem esses canais conectando o testículo ao epidídimo. Então, os espermatozoides que foram fabricados aqui no testículo, eles vão subir esse canal e vão ser armazenados aqui no epidídimo. Simples e fácil assim. Essa é a principal função do epidídimo. Receber o espermatozoide e realizar o processo de armazenamento. O ducto deferente, ele também é chamado de canal deferente, ele corresponde ao maior ducto, ao maior canal do sistema reprodutor masculino, com aproximadamente 30 centímetros, que corresponde a uma régua, né? Aquela régua de 30 centímetros. E a sua função principal é pegar o espermatozoide, que o epidídimo está lá armazenando, e realizar o seu transporte para outro ducto, para outro canal. Canal, ducto esse chamado de canal ejaculatório. Então, aqui na imagem a gente tem o testículo produziu os espermatozoides,
E esses espermatozoides, eles ficaram aqui no epidídimo armazenados. Beleza. Aí chegou um momento que o homem está lá tendo a sua relação sexual. Aí, opa, chegou a hora de colocar esses espermatozoides para acordarem. Então, esses espermatozoides, eles vão sair do epidídimo. Cadê você? Aqui. Vai sair do epidídimo e vai ser transportado aqui pelo canal deferente. E eles vão ser transportados para onde? Para o canal ejaculatório. E o canal ejaculatório, ele está onde? Aqui dentro da próstata. E a gente chega aqui nas vias espermáticas do tipo ducto ejaculatório. Então, o que a gente tem? Ela está sempre localizada dentro da próstata. Ela tem um tamanho de 2 centímetros de comprimento. Então, ela é muito menor quando a gente compara ao ducto deferente, que tem 30 centímetros. E qual é a função principal? Ela transporta os espermatozoides do ducto deferente para um outro canal, que é a uretra. Então, o espermatozoide, ele está aqui, nessa estrutura de cima, é a bexiga, né? O canal deferente entra na bexiga, entra na uretra, e a uretra vai produzir, ela vai transportar os espermatozoides para o próximo canal, que é a uretra. Mas ela também, ela vai produzir um líquido que vai servir para nutrir esse espermatozoide. Bem, a gente chega aqui nas vias espermáticas do tipo uretra. A uretra é mais conhecida, né? A uretra está localizada no pênis, então aquele buraquinho que a gente tem na glande, por onde sai o xixi, por onde sai o esperma, é a uretra. Ela apresenta aproximadamente 20 centímetros, então ela é menor do que o canal deferente, que tem 30 centímetros, mas por outro lado é maior do que havia o canal ejaculatório, que está presente lá na próstata, que tem 2 centímetros. É um canal comum à micção e à ejaculação, tá? Só para lembrar, micção é o processo de urinar. E a ejaculação é o processo de você pôr para fora o esperma. E um cuidado que vocês devem ter quando vocês vão estudar é que aquelas veias, né? Normalmente o homem se orgulha em dizer, né? Ah, meu pênis é todo veiudo. Aquelas veias que vocês estão vendo, ela não é a uretra, não é o canal diferente, não é nada disso que a gente comentou até agora. Todas essas veias que a gente vê, na realidade, são vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos que estão aqui bem expostos é o que permite que o pênis ele fique ereto. Quinta estrutura, as glândulas acessórias. E as glândulas acessórias, elas são basicamente 3, tá? E qual é a função delas? Responsáveis por eliminar secreções que viabilizem a progressão dos espermatozoides. Então, o intuito dela é o quê? É permitir que os espermatozoides eles sobrevivam para chegar no meio externo. Então, quais são essas glândulas? São basicamente 3, que são a próstata, a vesícula seminal e os bulbos uretrais. Começando pela próstata, a gente já viu ela, né? Mas eu não comentei o que ela produzia, né? Eu disse que ela ia produzir uma série de elementos que servia para nutrir o espermatozoide, né? E o que é? É produção de colesterol, que é um tipo de lipídio, produção de proteínas, íons de cálcio, e esses elementos, eles vão resultar no quê? Naquele odor característico do sêmen do homem, né? Muitas pessoas dizem que o odor lembra um cheiro de água sanitária. Então, esse odor é produzido graças a essas secreções que são produzidas na próstata. E, além disso, ele tem essa produção líquida, tem uma função muito importante para a proteção contra a acidez vaginal. Uma segunda glândula acessória é a vesícula seminal, que está aqui localizada ao lado ou abaixo da bexiga. A bexiga é essa estrutura aqui grande da imagem, certo?
Então, se você for ver, lembra que quando eu falei do ducto deferente, eu disse que tinha um que entrava dentro da bexiga e outro que não? Então, vocês vão ver que em um testículo, bora começar por esse aqui da direita. Ele está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Ele não entrou na bexiga. Ele entrou em contato direto com a vesícula seminal. Já o outro testículo, ó, da esquerda, bora ver, vai subindo, e esse sim entra na bexiga para depois entrar na próstata. Então, não vai ser sempre que o ducto deferente vai entrar na bexiga. É apenas um dos canais deferentes que vai entrar na bexiga. Mas beleza. Por que é importante esse ducto entrar em contato com essa vesícula seminal? Vai ser importante porque ela vai produzir outros elementos que vão servir para nutrir esse espermatozoide. E o que ela vai produzir? Ela vai produzir frutose, né? Vai produzir vitamina C, que dá energia para o espermatozoide ficar lá batendo o seu flagelo. Vai produzir prostaglandinas, né? Que vai permitir o movimento de peristalse no espermatozoide, tá? E tudo isso vai ser lançado no ducto ejaculatório. E, por fim, a terceira e última glândula acessória é os bulbos uretrais. Aí, esses bulbos uretrais, eles estão localizados abaixo da próstata e são responsáveis por produzir o fluido pré-ejaculatório. Então, lembra que a glândula de Thiessen, que está lá na cabeça, na base da cabeça da glande, produz um líquido para proteger a glande? Esse líquido, ele vai sofrer também influência desse outro líquido que é produzido pelos bulbos uretrais. Aí esse líquido é lançado diretamente na uretra. E a gente chega na última estrutura, que são as estruturas eréteis. E elas são constituídas por estruturas que são capazes de sofrer turgidez. Elas são capazes de permitir que o pênis ele fique ereto, né? Fique lá bonito, vistoso, para cima. E essas estruturas eréteis, elas são de dois tipos. Elas podem ser corpos esponjosos, que correspondem a dois canais, onde vai ter a passagem de sangue, e pode ser corpo esponjoso, que corresponde a um canal. Então, ao todo homem, né, que tem o seu pênis, ele apresenta um total de 3 estruturas eréteis, sendo 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Então, aqui eu coloquei a imagem só para ilustrar. A gente tem um pênis aqui murcho, flácido, tá? Cujo corpo cavernoso ele não está com a presença de sangue. Mas, quando o homem fica ereto, né, ele vai começando a ficar com seu pênis duro, ereto. O que acontece? Começa a entrada de sangue dentro desse corpo cavernoso, o que vai permitir que dê a impressão, né, que o pênis está lá todo durão, né? Algumas pessoas pensam que no pênis existe osso, mas na realidade não existe osso nenhum dentro do pênis. O que vai permitir que o pênis ele fique ereto é a acumulação de sangue que vai ocorrer graças aos 3 canais que o pênis possui, que são os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Então é isso, galera. A gente para a nossa segunda parte agora, né? Eu acho que passou muito dos 10 minutos que eu tinha planejado. E a gente volta daqui a pouco com a terceira parte, que é a gente estudar como é que se caracteriza o sistema reprodutor feminino. A nossa terceira videoaula também possui imagens que talvez sejam inadequadas para alguns de vocês. Então, continua aí no seu ambiente isoladinho, né? Diz para o papai e para a mamãe que está com a dor de cabeça que a gente já volta.